E aí é onde eu entro com um grande questionamento, que eu tive a oportunidade agora de estudar um pouco mais sobre isso. Cara, por que em vez da gente ficar se preocupando com determinados tipos de termos, a gente não se preocupa em criar uma lei para ter um acolhimento dessas pessoas no mercado de trabalho? Porque sofrem muito preconceito, poucas pessoas se falam. Eu iria até perguntar isso daí para ela. Né? Como fica a questão de inclusão não tem social das pessoas? Como eu falei, na questão de... Só para ficar mais fácil, na questão dos termos. Gays e lésbicas, já não há problema de inclusão na questão do social no trabalho. Mas e as pessoas trans? Como ficaria essa questão de inclusão? Porque, vamos dizer, aquela pessoa que vai contratar, ela pergunta, primeiro ela quer saber, ó, eu contrato um homem ou contrato uma mulher? E é uma questão até anterior, porque as pessoas trans, elas acabam tendo baixa escolaridade. Porque elas são expulsas das escolas. É tanto preconceito, é tanta discriminação, que é desde usar um banheiro. Então, tá lá uma adolescente que se identifica como uma garota trans. Ela tá ali fazendo a transição social dela, já começa na briga para usar o nome social na escola. Eu tive recentemente uma cidadezinha vizinha que uma mediadora me procurou porque era um problema, porque como a garota é menor de idade, precisa ter autorização dos pais e a família não autorizava o uso do nome social. Então isso já é um fator que impedia essa garota de ter acesso ao seu nome social na escola. Aí depois vinha o banheiro, que a escola não permitia que ela usasse o banheiro feminino, o banheiro com o qual o gênero que ela se identifica. É impossível da gente mensurar, viver isso diariamente. Um lugar que era para ser de estudo, de acolhimento, de formação, de construção desta pessoa. O que acaba acontecendo? Abandono. Mas ela saiu porque foi uma escolha? Não. Ela foi expulsa. É uma expulsão compulsória. Não tem formação, mercado de trabalho preconceituoso. Isso vão se fechando portas. Então, por isso que também existe um trabalho do Mães pela Diversidade, que é de visitar as empresas, de conversar, de capacitar, porque também não adianta você acolher, empregar e não oferecer condições de trabalho. Chegar lá uma pessoa trans e ser motivo de chacota entre os colegas, não ter um nome social respeitado. Vai acontecer a mesma reprodução de violência que ela vivenciou na escola, ela vai vivenciar no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, a prostituição é o caminho de sobrevivência, porque é o único. E, novamente, não é escolha. É o que restou. Não apoio as pessoas que realmente têm a prostituição como uma fonte de renda, mas para as pessoas trans não é escolha. Não é. É sobrevivência. Eu acho que um ponto aí do que a gente está comentando é o seguinte. A gente vê nos primórdios que a religião ela tem muita interferência nessa questão. Eu acho que ela tem, vamos falar assim, uma parcela de responsabilidade. Você pega líderes, pessoas que encabeçaram o movimento. Vou dar o exemplo do cristianismo. Jesus não ficava se preocupando que o pessoal fazia ou não. Ele não, pelo menos até onde, né? Eu não sou teólogo, mas está preocupado com outras coisas. O problema era o fã-clube. O fã-clube é chato. Aí começaram... Ele explicou um negócio tão simples que aí começaram a cagar regra. Não, tá errado. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser fritado. Entende? E aí isso se implantou tanto que, assim, quando você vê a religião repreendendo
tem muitos movimentos religiosos que repreendem. Inclusive pessoas que falam que está lá na Bíblia que Deus criou homem e mulher e pronto, acabou. E tá ali, a vontade de Deus está escrita. E, cara, nada a ver, cara. Nada a ver, entendeu? Então, eu acho que diante de tudo isso da religião, vem cair no quê? Na questão do movimento religioso está entrando em políticas, mistura tudo. A política não engloba essa questão, porque tem os aspectos religiosos envolvidos. Então, líderes de uma igreja lá no meio do político. Pô, vai cuidar da comunidade. Deixa a política para outra coisa. E esse movimento de tornar essa questão da homossexualidade e os afins como um pecado capital, na minha visão, gera um peso para as crianças e para os adolescentes e para as pessoas. Porque ela é olhada e fala assim, cara, você é um pecado em vida, em busca da santidade. Todo mundo busca ser santo, né? Moralismo, a gente comentou agora há pouco, moralismo hoje é fonte de riqueza, né? A gente está ganhando dinheiro com isso. Então, e esse estilo, esse padrão de comportamento, eu acho que gera muito problema para a pessoa. Porque ela olha para e fala assim, cara, eu sou um pecado, porque eu estou escutando todo mundo falar. Porque Deus falou que é homem e mulher, e eu não me identifico. E aí gera o problema, que o Estado não faz nada para acabar com essa brincadeira, e gera o problema psicológico. Você já pegou algum paciente que falou assim, cara, eu me sinto um pecador, ou tem problema com a religião por causa dessa questão? Sim. Quando eu estava ainda estagiando, eu já tinha pacientes LGBT. Acho que eu já estava predestinado. E eu me lembro, vou dizer, porque já faz bastante tempo, então ninguém vai se identificar. Eu era psicóloga numa cidadezinha próxima e veio um adolescente querendo entrar para o seminário. E era nítido que ele estava buscando a religião para não entrar em contato com a sua orientação sexual. Porque é o que eu estava dizendo sobre a LGBTfobia internalizada. Que você vai crescendo e se vendo tão errado, tão pecador, que há essa negação de quem você é. Então Deus tem que te curar. Ela precisa se auto-excluir. Então você está em pecado. É você o erro. E isso leva a intenso sofrimento. Porque não tem como se fugir de quem é. O Freud já dizia, a gente tentar esquecer os nossos desejos, eles voltam com força maior. Eles voltam com intensidade muito maior. E aí, você gostou desse corte? Então, deixa sua curtida aí, comente e se inscreva no nosso canal. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe as nossas atualizações toda semana.